Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou o Gustavo e mais uma vez estou aqui com vocês para produzir esse vídeo. A pedido do evangelista Alexandre Bernardes, ele me pediu para que eu fizesse uma síntese de tudo que tem sido falado até o dia de ontem, domingo, sobre a Agenda 2030 da ONU. Essa agenda que vai escravizar e empobrecer as nações ao redor do mundo. Perdão pelo latido, é o meu filhotinho Buddy, que já está se manifestando. Muito bem, pessoal. Então nós vamos fazer esta síntese. Até agora, ontem, chegamos até a meta de número 10. Então ele me pediu para que fizéssemos esta síntese para mostrar, ou para que as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de acompanhar o programa, ou aquelas que estão recém-chegadas, né? Porque ele me disse que conta com uma audiência de 22 mil pessoas. E é importante também frisar o seguinte: ele me comentou que esse ministério que ele mantém na rádio musical FM 105.7 é mantido através de doações voluntárias. Então eu estive fazendo as contas, ora, se ele tem uma audiência de 22 mil pessoas, se a metade dessas 22 mil, ou seja, 11 mil pessoas, cada uma ajudar com $1, vamos ter 11 mil reais. E 11 mil reais daria para que ele aumentasse as horas do programa, passar de 1 para 2 horas, e você seria o maior beneficiado com isso. Porque o que tem sido falado, não porque sou eu quem está produzindo os vídeos, mas o que tem sido falado através desses vídeos, pouquíssimas igrejas, muito poucas, têm falado, têm alertado aos seus membros. E as coisas estão acontecendo num ritmo acelerado, as profecias bíblicas estão se cumprindo cabalmente, dia após dia, a volta do Senhor Jesus está mais perto do que nós possamos imaginar, e tem muita gente vivendo como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, sem se importar com o que acontece ao redor. Muitos cristãos estão dormindo, vendo programas que não edificam para nada, pessoas que vão para a igreja mais para buscar as bênçãos que o abençoador. Então é muito importante, se você puder ajudar, R$1, eu sei que a situação aí no Brasil não está fácil, o dólar aumentou, a inflação disparou, mas eu creio que se cada pessoa pudesse ajudar com pelo menos R$1, já ajudaria e muito a manter este programa e até aumentar, passar de 1 hora para 2 horas. Você não gostaria disso? Eu gostaria. Tanto gostaria que eu vou começar de minha própria vontade, eu me dispus a ajudá-lo juntamente. Eu e minha esposa nos colocamos à disposição do evangelista para poder ajudar na manutenção do programa. E eu creio que você também pode fazer o mesmo, tá bom? Tá feito aí o apelo. Então, vamos começar. Deixa eu colocar aqui na página da ONU, né, para que vocês possam acompanhar o que tem sido falado. Vamos ver aqui, esse é... E me desculpem se demorar um pouco para abrir, porque a internet aqui ainda está com problemas. Não é esse site aqui não, que mostra... Deixa eu procurar aqui. Acho que esse aqui. É esse site aqui. Muito bem. Está aqui a agenda da ONU. São 17 metas, né, ou 17 objetivos, com 169 artigos. Então nós começamos do objetivo meta número 1 e ontem, domingo, paramos na meta de número 10. Muito bem. A meta de número 1, o objetivo número 1 está aqui, ó, vou sublinhar. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. E isso nada mais, traduzindo em miúdos, nada mais significa, pessoal, que coloque todos na previdência do governo.
vale-refeição, subsídios de habitação e bolsas que os tornam escravos, obedientes ao governo global. Ora, isso já está sendo implantado em larga escala aí no Brasil, desde quando o PT, esse partido, essa facção criminosa, tão criminosa quanto o Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, etc., tomou o poder no país, né? Então, você vê aí vale-refeição, Bolsa Família, auxílio para quem tem um familiar preso e por aí vai. Tudo isso fez com que a búlgara fosse eleita para um segundo mandato e agora veio a explosão, né? Porque isso nada mais era do que uma mola que estava sendo comprimida e em algum momento teriam que tirar a mão para que a mola se expandesse, né? E a mola se expandiu e agora vocês estão vendo e aguentando as consequências. Mas saiba que tudo isso, pessoal, já estava planejado há muito e muito tempo, há muitos anos atrás. Esta Agenda 2030 da ONU nada mais é do que a continuação da Eco 92 que tivemos no Rio de Janeiro. Vocês lembram da Eco 92? Muito bem, esta Agenda 2030 é a segunda parte daquela sementezinha do mal que foi plantada na Eco 92. Então, diz aqui, coloque todos na previdência do governo, quer dizer, o socialismo. O que é o socialismo? O socialismo aponta para o comunismo. O socialismo significa um governo grande, metendo-se na vida de todos, intrometendo-se na vida de todos, tomando conta de tudo. E quanto menor for a atuação do governo na vida de um cidadão, melhor para o cidadão e para o país também. E quanto maior for a influência, a atuação do governo na vida do cidadão e de um país, pior. Por isso que nós estamos vendo aí a saúde sucateada, as pessoas não podem sequer ficar enfermas porque não há hospitais bem aparelhados, não há remédios. Para se marcar uma consulta para daqui a 3, 4 meses é um suplício. Infelizmente é isso que nós estamos vendo aí no nosso país. Então, diz aqui, coloque todos na previdência do governo, vale-refeição, subsídios de habitação, como Minha Casa Minha Vida, né? E bolsas que os tornam escravos, obedientes ao governo global. Nunca permita que as pessoas tenham mobilidade social ascendente para ajudar a si mesmos. Quer dizer, o governo vai se encarregar de que ninguém prospere, de que ninguém sobressaia. Seremos, aí no Brasil, como globalmente, seremos pessoas miseráveis nas mãos dos governantes. Ou melhor, seremos em parte, né? Porque nem todos irão passar por esta situação, e mais tarde eu falo por quê. Em vez disso, ensine a vitimização em massa e obediência a um governo que fornece bolsas mensais, um subsídio para fundamentos básicos, como alimentos e medicamentos. Rotule isso como acabar com a pobreza. Essa é o significado essa explicação mostra com clareza o significado desse primeiro objetivo, que é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Quer dizer, que as pessoas passem a ser vítimas, né, e que dependam da ajuda do governo para fundamentos básicos. Ora, se você paga imposto, você tem direito a alimento e medicação, saúde, o direito de ir e vir, e infelizmente isso não tem acontecido no Brasil. E tudo isso será rotulado como acabar com a pobreza. Meta de número 2, está aqui, o objetivo de número 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Isso, traduzindo em miúdos, significa o seguinte: invadir o planeta inteiro com transgênicos, ou seja, alimentos geneticamente modificados, e sementes patenteadas da Monsanto. Procura aí no Google o que significa essa indústria alimentícia Monsanto. Aumentando o uso de herbicidas mortais sob a falsa alegação de aumento da produção de culturas alimentares. Olha, esta semana eu li um artigo, agora eu não lembro assim de cabeça o site, mas eu vou voltar a buscar para mostrar a vocês. Na Índia estão usando Coca-Cola e Pepsi
como herbicida porque é mais barato. E tem muita gente que consome, né? Coca-Cola e Pepsi. Tem muita gente que bebe e isso serve para limpar pias, serve para clarear mármore e está sendo usado como herbicidas na Índia porque os herbicidas estão caríssimos e Coca-Cola, Pepsi é muito mais barato. Ah, então, Gustavo, você não bebe refrigerante? Bebo sim, ó. Eu não posso mostrar aqui porque senão o YouTube vai me dar um strike. Mas eu bebo Ginger Ale e Canada Dry, que serve, por exemplo, ajuda na digestão. Ainda que o melhor seria não tomar nenhum refrigerante, mas sim beber muita água e suco. Por isso que aqui nos Estados Unidos está sendo travada uma luta no Congresso e no Senado, porque um iluminado criou ou quer passar uma lei que os alimentos geneticamente modificados não têm uma etiqueta especial. E esses alimentos geneticamente modificados, com uso a larga escala e por um longo tempo, já foi comprovado e provado em cobaias que causa câncer, alergias, problemas respiratórios, problemas circulatórios. E um iluminado do Congresso aqui, americano, quer que seja passada essa lei que os alimentos geneticamente modificados não levem um selo especial para que as pessoas comprem, sem saber que estão comprando o alimento geneticamente modificado. Em muitos países na Europa isso já foi banido. Na Irlanda já foi banido, na Escócia já foi banido. Quer dizer, se vão vender alimentos geneticamente modificados, tem sim que existir um selo especial, como existe para os alimentos orgânicos, que vem o carimbo, o selo do United States Department of Agriculture, ou Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Mas tudo isso, pessoal, e nós vamos ver mais adiante também, trata-se de um plano para despopular o planeta, ou despopular a Terra. E nós vamos falar sobre isso mais adiante. Está até aqui, ó, The Georgia Guidestones, como vocês podem ver. Eu peguei a versão em inglês e tem aqui a versão em português, Não Seja um Alienado. Nós vamos falar sobre isso. Meta de número 3. Assegurar, deixa eu sublinhar aqui, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Vejam que essas metas, com frases e palavras bem postas, têm um objetivo, que é o de enganar a muitas pessoas. A pessoa que não se informa, que não se educa, a pessoa que está mais preocupada em ver a telenovela, que está mais preocupada em ver o BBB, a Fazenda, etc., que está mais preocupada em saber sobre a vida particular do seu ator ou atriz predileto, então essa pessoa vai ser facilmente enganada, porque são palavras bem postas, frases muito bem construídas, e que a pessoa, ao ler, pensará assim, bom, assegurar uma vida saudável. Quem não quer viver uma vida saudável? E promover o bem-estar para todos em todas as idades. Ora, eu quero viver o máximo que eu puder, 80, 90 anos. Então a pessoa vai abraçar essa causa como se fosse algo bom para ela, para si. E na realidade, pessoal, como eu comentei ontem no programa, nós temos que entender nas entrelinhas, nós temos que estar um passo adiante. Por isso eu digo que correr atrás, essa expressão, eu estou correndo atrás, isso é coisa de derrotados. A gente tem que correr na frente, porque é como uma corrida de Fórmula 1. Quem sai na pole position, quem sai na frente, tem muito mais chances de ganhar a corrida do que aqueles que saem atrás, na última fila, não é certo? Então nós temos que pensar adiante, estar um passo à frente. Isso, na realidade, significa o seguinte: obrigar a mão armada mais de 100 vacinas para todas as crianças e adultos, ameaçando os pais com detenção e prisão se eles se recusarem a cooperar. Na Califórnia já existe um movimento assim. O Jim Carrey, aquele ator canadense, ele está organizando um movimento de pais que têm filhos nas escolas para proibir a vacinação em massa. O governador da Califórnia
baixou uma lei, uma determinação que as crianças em idade escolar receberão, não lembro agora a quantidade de vacinas. E os pais procuraram saber, por isso que aqui nos Estados Unidos não é fácil enganar as pessoas. Claro, tem muitos que se deixam enganar, mas tem outros que sim procuram se informar, se instruir. E esses pais procuraram saber o conteúdo ou os elementos que estão incutidos nessas vacinas e descobriram grandes quantidades de mercúrio. O mercúrio já está comprovado que pode causar câncer cerebral e outros prejuízos mais à saúde humana. Então o Jim Carrey, juntamente com os demais pais, eles estão lutando para que essa lei não seja aprovada. Caso seja aprovada, eles também já têm um plano B, que é retirar as suas crianças das escolas, aqui pode-se fazer isso, e ensiná-las em casa. Porque isso nada mais é do que um genocídio. Porque não é que a criança vai ser vacinada hoje e amanhã vai morrer. Não. Mas com o passar do tempo, aquela vacina vai começar a desenvolver dentro do corpo humano agentes que vão prejudicar a longo prazo ou a médio prazo a saúde daquelas crianças. E é o que está escrito nas entrelinhas. Obrigar a mão armada, quer dizer, vai ser uma lei marcial, mais de 100 vacinas para todas as crianças e adultos, ameaçando os pais com detenção e prisão se eles se recusarem a cooperar. Empurre o uso de medicação pesada sobre as crianças e adolescentes. E, ao mesmo tempo, lançando programas de testes. Então, a vida humana vai se tornar como uma cobaia nas mãos dos cientistas que estarão trabalhando para o governo e voltando ao mesmo tema para despopular a Terra. Não se esqueça, nós vamos falar sobre isso ainda nesse vídeo. Chamar programas de medicação em massa de prevenção e afirmar que estes programas em massa, esses programas preventivos, melhoram a saúde dos cidadãos. Essa é a meta de número 3. A meta de número 4, está aqui. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade. E promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Isso significa o seguinte: empurre uma falsa história e uma educação emburrecida, sob os padrões de educação que produzem trabalhadores obedientes, ao invés de pensadores independentes. Conhece aquela expressão, penso, logo existo? Quer dizer, Deus nos deu a capacidade de interpretar, ou seja, a capacidade de interpretação. Por exemplo, se você conta uma história para uma pessoa e essa pessoa vai passando para outras 10 mais, quando chegar na 10ª pessoa você perguntar qual foi a história que te contaram, você verá que foi totalmente diferente da história original. Não é certo? Muito bem. O que eu quero dizer com isso? Existem muitos pontos escuros, tanto na história mundial quanto na história do nosso país. A história que está sendo ensinada, por exemplo, hoje em dia, nas escolas e faculdades, é uma história ou um conto de história criado por professores claramente marxistas, que estão alienando ou fazendo uma lavagem cerebral nas escolas públicas e universidades. Por isso que tivemos aí black blocs e aquela sininho, etc. Porque tudo isso, pessoal, faz parte de um plano de criar um caos para apresentar uma falsa solução, que nada mais é do que um plano do PT, juntamente com seus aliados PCdoB e outros mais. Criar um caos generalizado e apresentar uma falsa solução. Essa inflação que está sendo experimentada pelo Brasil, isso é manipulado, totalmente manipulado ou manipulável. Os jesuítas estão por trás disso. Eu fiz um vídeo, temas polêmicos 1 e 2. O 1 foi proibido mundialmente,
mas o 2 está disponível. Você pode acessar, ainda que tenha quadros em inglês, eu faço a tradução. Então, veja esse vídeo, Temas Polêmicos 2, onde há provas concretas de que os jesuítas são os que criam a inflação nos países, quer dizer, é a teoria da tese e antítese, para então mostrar uma síntese. Cria-se o caos, que é a tese, apresenta-se uma falsa solução, que é a antítese, e a síntese é aquilo que vem depois desses dois resultados. É o resultado final, né? Por isso que tem muita gente que até hoje defende o ex-presidente Luiz Inácio Cachaça 51 Lula da Silva. Ele sabe que ele está a perigo porque já foi descoberto que ele movimentou mais de 52 milhões em contas no exterior. Está aí essa corrupção do Lava Jato, da Petrobras, e vem outra maior ainda, que é o BNDES, pessoal. Outra muito maior, que é o BNDES. Então, é também aquela teoria do Paulo Freire, né? Juntar os opostos para destruir o inimigo comum. Isso aqui, pessoal, está sendo amplamente implantado perdão, pessoal, a minha esposa que ligou. Sempre quando me põe a gravar um vídeo acontece de tudo, né? É a internet que dá problema, é o Buddy que começa a latir, minha esposa que ligou agora. Mas vamos continuar, estamos ainda na meta de número 4, né? Então, essa falsa história que tem sido ensinada nas nossas escolas, deturpando a realidade, tem feito uma lavagem cerebral nos jovens que estão nas escolas públicas e também nas faculdades. Por isso, você que é pai, mãe, fique em cima, procure saber o que está sendo ensinado aos seus filhos, para que amanhã o senhor, a senhora não venha ter um desgosto de ter de ir ao Instituto Médico Legal reconhecer o corpo do seu filho ou da sua filha, né? Muito bem, vamos agora para a meta de número 5. Está aqui, ó. Meta de número 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar e capacitar, né? Empoderar já todas as mulheres e meninas. Muito bem. No primeiro programa nós falamos até aí, né? Apenas comecei a meta número 5, que já começa assim, criminalizar o cristianismo. Em outras palavras, ser cristão será um crime. A pessoa que confessa a fé viva em um Deus vivo será considerada uma criminosa ou um inimigo do Estado. Por quê? Porque será difundido mais do que nunca essa teoria de Darwin da evolução sob a teoria que eles dizem, né, sobre a teoria da criação. As pessoas, como hoje, né, se tornarão mais ateias do que crentes em Deus, na existência do poder divino. E o fato interessante é que a teoria da evolução nada mais é do que uma suposição. Darwin não esteve lá no momento em que tudo se deu para afirmar tais coisas. As suas conclusões foram baseadas em estudos. Ele passou muito tempo da sua vida nas Ilhas Galápagos e ele então começou a tecer teorias. Segundo dizem, ele era até cristão e depois disso passou a ser ateu. E, infelizmente, temos experimentado um crescimento de pessoas que se dizem ateus enormemente. Haja vista ontem o próprio Fantástico mostrando uma reportagem sobre a geração Y, do rapaz que foi para o Canadá fazer um intercâmbio e voltou dizendo que é ateu, que não crê na existência de um ser supremo, de um ser divino. E é isso que está sendo ensinado nas escolas. Nenhum socialista, comunista crê na existência de Deus. Nenhum deles, marxista, eles creem nisso. Então, ser cristão será considerado um crime. Vejam que o símbolo do meu canal, eu coloquei a propósito um ser alienígena, porque é assim que o cristão será tratado, como um alienígena, como uma pessoa fora da sociedade, fora do contexto social.
Então, ser cristão significa que a pessoa será discriminada, a pessoa será zombada, a pessoa será perseguida, a pessoa será humilhada, desprezada, tudo isso, pessoal. Mas aquele que se manter firme até o fim, esse será salvo. Porque se tem uma coisa que os evolucionistas e os ateus detestam, é você perguntar a seguinte coisa: você já imaginou se realmente Deus existe e um dia você tiver que ficar diante dele? Que defesa você vai alegar diante de Deus? Eles não sabem responder isso. Inclusive eu tenho até aqui, vou mostrar a vocês, está aqui um estudo que eu fiz, criação e evolução. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Quem está com a razão? Está aqui. Eu vou fazer um estudo sobre isso, já está aqui preparado, né? Apenas 2 páginas, porque não precisa-se de muitos argumentos para desbancar a teoria evolutiva, né? Então, criminalizar o cristianismo, marginalizar a heterossexualidade, ser cristão e ser hétero, ambas as coisas serão consideradas crimes, demonizar os homens e promover a agenda LGBT. Ora, somente por essas 2 linhas já entendemos claramente que isso já está em prática. Isso já está em prática, não somente aí no Brasil, como também aqui nos Estados Unidos. Isso já está em prática. Diz mais aqui: o objetivo real nunca é igualdade, mas sim a marginalização e envergonhar quem exprimir quaisquer características masculinas. Então, desde que a Suprema Corte aqui dos Estados Unidos aprovou por 5 votos contra 4 a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, então foi legalizado a sodomia. O que é a sodomia? É a relação anal. E é algo tremendamente nocivo à saúde, já provado pela medicina, e também um pecado pelo qual o próprio Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Daí vem a palavra sodomia. Quando um casal de homossexuais, 2 homens, se casam e têm relações, eles estão praticando a sodomia. E isso é algo que fere não somente a instituição casamento, que foi criada pelo próprio Deus, como também a própria natureza das coisas. Se você pega a sua Bíblia, no livro de Romanos, no 1º capítulo, do versículo 21 ao 28, Paulo fala sobre isso. Porque se inflamaram em si mesmos, cometendo torpeza uns com os outros, e até as suas mulheres deixaram o modo natural de ter relações, recebendo em si mesmos o merecido castigo. Então, pessoal, o que nós estamos presenciando nos dias atuais nada mais é do que um plano que já vem sendo arquitetado há anos para a destruição da cristandade. Todo aquele que se diz cristão será perseguido, será humilhado, será demonizado, desprezado, será difícil conseguir trabalho. Se você confessa ser um cristão, por isso que o Senhor Jesus disse que para que nós não fiquemos assim estupefatos porque se fomos perseguidos, porque primeiro perseguiram a Ele. E é isso que nós estamos já passando, já estamos enfrentando pouco a pouco. Veja o caso que teve aqui nos Estados Unidos daquela funcionária que se negou a dar uma licença de matrimônio para um casal homossexual. Ela foi presa injustamente porque ela estava exercendo um direito concedido pela Constituição desse país, e o juiz que a mandou prender, ele pisou na Constituição americana. Também tivemos o caso aqui de um casal que tem um negócio lá no Colorado, se não estou equivocado, uma padaria, uma confeitaria, e se recusaram a fazer um bolo para o casamento de um casal gay, e eles foram demandados, né, e perderam a causa,
a justiça julgou, deu parecer favorável a esse casal gay, eles vão ter que pagar uma boa soma de dinheiro e os direitos dos cristãos estão sendo pisados. Ora, por que eu digo isso? Como o Dr. Benjamin Carson disse muito bem, todos os cidadãos têm direitos dentro da Constituição, debaixo da lei, não importando a orientação sexual. Mas não se pode dar direitos extras a um grupo minoritário da população. Por exemplo, se alguém chega para você e diz 2 vezes 2 é 5, você vai falar, não, 2 vezes 2 é 4, já está provado matematicamente que 2 vezes 2 é 4. Não, para mim 2 vezes 2 é 5, tudo bem. Para você 2 vezes 2 é 5, então continue pensando assim, mas para mim 2 vezes 2 é 4, então vamos continuar como está escrito, 2 vezes 2 é 4. Eu não sou contra os homossexuais, não sou homofóbico, apesar de que hoje em dia as pessoas, se uma diz assim, minha cor predileta é azul, e outra diz, minha cor predileta é verde, e você não gosta de mim, você é um hater, você me odeia. Quer dizer, estamos sendo obrigados a concordar com aquilo que está errado, com aquilo que é errado. Há uma tremenda inversão de valores. O que era certo no passado, que os meus pais me ensinaram, hoje é errado no presente. E o que era errado no passado, que os meus pais me ensinaram, hoje é certo no presente. Há uma inversão de valores. As pessoas querem que nós venhamos a concordar em tudo com elas. Eu não tenho nada contra os homossexuais, não sou homofóbico, mas se eu emito uma opinião a qual eu estou intitulado e tenho direito de emitir uma opinião, então vão me chamar de homofóbico e vão querer me acusar que eu estou cometendo um crime de homofobia. Quando eu tenho o direito de recusar, por exemplo, se eu tenho um negócio e vem um casal gay pedir para que eu faça um determinado para eles, a Constituição me dá o direito, aqui nos Estados Unidos, de rejeitar. Eu não sou obrigado a aceitar todo e qualquer trabalho. Eu tenho direito de rejeitar. Mas a coisa está sendo manipulada de uma tal forma para que aqueles que não se enquadrem nos padrões que estão sendo estabelecidos na sociedade atual venham ser considerados inimigos do Estado, homofóbicos e etc. O objetivo real nunca é a igualdade, mas sim a marginalização e envergonhar quem exprimir quaisquer características masculinas. O objetivo final é para feminilizar a sociedade, criando uma aceitação generalizada, juntamente com as ideias de autoenfraquecimento da propriedade comunal e o compartilhamento de todas as coisas, porque só a energia masculina tem a força para levantar-se contra a opressão e luta pelos direitos humanos. Só a energia masculina tem a força para se levantar, contra a opressão. E é justamente esse tipo de opressão que já estamos experimentando nos dias atuais. A supressão da energia masculina é fundamental para manter a população em estado de consentimento eterno. Quer dizer, afastando, prendendo, matando aqueles que se levantam, aqueles que falam abertamente, como João Batista fez. Depois de 400 anos de silêncio, Deus enviou um profeta, João Batista, e a primeira palavra que saiu dos seus lábios foi arrependei-vos. E João Batista pregava abertamente contra o pecado, coisa que hoje não vemos nas igrejas. Hoje vemos muito mais aquele passar a mão na cabeça, com medo de perder a pessoa ou as pessoas, porque se cai o número de atendentes na igreja, então cai a oferta. E caindo a oferta, já viu, o pastor fica preocupado. Quer dizer, esse pastor é um mercenário. Ele não está preocupado com a salvação da sua alma, mas sim com o bem-estar dele e com a arrecadação da igreja. Essa é a realidade. Então João Batista pregava, ele falou que não era lícito para o governador da época ter aquela mulher, porque estaria cometendo adultério, e por causa disso ele perdeu a cabeça. Muita gente tem comentado comigo, Gustavo, você não teme pela sua vida? Sinceramente não. Eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, alguém tem que falar. Se ninguém falar, as pedras clamarão. E eu não quero que uma pedra tome o meu lugar no reino dos céus. Por isso, por favor, junte-se a essa corrente de fé, ajude ao evangelista com um programa.
para que tenhamos mais horas, para que possamos falar muito mais das coisas do reino de Deus, porque isso que estou transmitindo para vocês está sendo posto em prática dia após dia. Também ontem no programa da Globo, da Rede Bobo, melhor dizendo, foi anunciado que o governo está pensando seriamente na criação de uma identidade única, tirar tudo aquilo, carteira de trabalho, fundo de garantia, carteira de identidade, CPF, etc., e criar uma identidade, o que praticamente é a coisa mais sábia a fazer, mas com um chip para identificar a todas as pessoas. Aí está o problema. Aí está o problema. Então, pessoal, acorde, abra os seus olhos. Não temos mais tempo de ficar brincando de religião ou de salvação. A volta do Senhor Jesus está mais perto do que você imagina. Muito bem, essa foi a primeira parte da série, né? E vamos continuar agora com a meta de número 6, que diz aqui: assegurar a disponibilidade. Travou aqui. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Isso quer dizer o seguinte. Deixa eu ver aqui no meu resumo. Permitir que corporações poderosas assumam o controle do abastecimento de água do mundo e cobrem preços de monopólio para construir novas infraestruturas de distribuição de água que garantam a disponibilidade. Quer dizer, os governos, eles querem se apoderar das fontes de água, rios, mares e oceanos, né, lagos, todas as fontes de água, onde vão controlar o suministro para a população e também proibir a pesca, para que ninguém possa praticar a pesca de subsistência, porque o que o governo quer é que todos dependam dele. É um governo, lembre-se, é um plano socialista, marxista. Então a pessoa não poderá pensar, a pessoa não poderá progredir, prosperar, e o governo quer que todos dependam dele. É uma submissão, uma escravidão total e completa. Objetivo de número 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Traduzindo, significa o seguinte: penalizar o uso do carvão. A galera que gosta de fazer seu churrasquinho no fim de semana já sabe, né? Gás e petróleo, enquanto empurram energia verde subsidiadas e condenadas ao fracasso para empresas recém-começadas com morte cerebral chefiadas por amigos da Casa Branca. Quer dizer, os Estados Unidos vai estar de frente, particularmente nesse plano da energia limpa, né, da Clean Energy, que irão à falência em 5 anos ou menos. As startups verdes fazem discursos impressionantes e ganham ampla cobertura da mídia, mas porque essas empresas são dirigidas por idiotas corruptos, em vez de empresários capazes, elas sempre irão à falência. E a mídia espera que você não se lembre de todo o alarde em torno do seu lançamento original. Muito bem, pessoal. Uma questão que eu levantei aqui e que algumas pessoas deixaram comentário no meu canal, né? Algumas até com palavras de baixo calão. Eu não acredito nessa coisa, eu não sei como se diz em português, climate change, que o clima está mudando, está havendo temperaturas elevadas, que por causa do sol, da camada de ozônio, etc., que o nível das águas de rios, mares e oceanos está aumentando, que os polos estão se derretendo. Eu não creio nisso. Sinceramente, eu não creio nisso. Ao contrário, segundo cientistas, a Terra, em vez de esquentar, está se esfriando. E aí? Segundo dizem, eu não consegui provar ainda, estou buscando. Lembram daquele primeiro voo da Malaysia Airlines que caiu e ninguém descobriu ou soube o que aconteceu? Muito bem. Foi descoberto que foi atingido por um míssil russo. E por quê?
Segundo dizem, naquele voo haviam 4 cientistas que iriam fazer uma apresentação provando que essa coisa de climate change, que o clima está mudando, nada mais é do que uma mentira. Então, preferiram sacrificar a mais de 200 pessoas, ou 174 pessoas que haviam no voo, por causa de 4 cientistas. Permita-me mostrar uma coisa aqui a vocês. Deixa eu abrir aqui uma outra página. Um artigo que eu li hoje. Eu vou mostrar aqui a vocês. Espero que abra o mais pronto possível. A internet aqui, desde ontem, está horrível, não? A internet aqui da cidade é horrível. Pessoas que estão... São muitas pessoas que entram em contato comigo. Vamos lá. Tá vendo? Não está abrindo. Agora sim. Se você também quiser entrar em contato comigo via WhatsApp, o meu WhatsApp é 001, que é o código daqui dos Estados Unidos, 954-854-1756. Tá vendo? Essa é a internet que eu tenho aqui, que é uma companhia local que paga a cidade para que eles tenham um monopólio, né? Impedindo assim que outras companhias melhores, capacitadas, ou melhor aparelhadas, entrem aqui nessa cidade. E é isso, a gente paga caro, é um serviço caro. Eu não tenho serviço de cabo deles, eu faço streaming, mas é isso. Aí fica essa demora para abrir uma página, né? E eu pago o meu serviço de 40 megabits por segundo. Quer dizer, é bem rápido, né? Mas eu nunca consigo 40. Eu escrevi aqui um programinha para calcular a velocidade. Quando eu tenho um bom dia, eu consigo de 17 a 20 megabits por segundo. Mas geralmente fica entre 8 e 9. E como eu uso a internet pesadamente, eu tenho... faço streaming, tenho PlayStation, Xbox, uso computador e também tenho meu telefone da minha esposa, etc. Também faço streaming para o quarto. Aí fica ruim, né? 8, 9 megabits por segundo fica ruim. Tá vendo a diferença? Olha só. É terrível, pessoal, é terrível. Eles têm um controle aqui e tinham também numa cidade chamada Weston, mas os moradores da cidade foram na corte e exigiram, e eles ganharam a batalha, então agora eles têm uma internet muito melhor, de melhor qualidade lá, promovida por uma companhia, a qual não vou dizer o nome aqui para que eu não sofra um strike do YouTube. Mas aqui também deveríamos nos unir, porque ninguém está satisfeito com a internet aqui, ninguém está satisfeito. Veja, mais de 2 minutos para abrir uma página, né? Mais de 2 minutos. Eu queria mostrar o seguinte, eu vou tentar mostrar aqui no meu celular. Eu vou tentar mostrar aqui. Um pouco de paciência, por favor. Um artigo que me chegou hoje, uma pessoa que estamos sempre em contato. Ou melhor, eu coloquei aqui na minha página do Facebook, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá aqui, ó. Esse é o senador Ted Cruz, que está concorrendo para ser o candidato eleito do Partido Republicano. E ele diz aqui, ó, climate change, ou a mudança de clima, ou a mudança climática, não é a ciência, é religião. Então, está aqui explicado nesse artigo. Deixa eu ver se eu consigo abrir todo o artigo aqui, não? Tá vendo aqui, né? Tá tentando abrir e não consegue. É incrível, não?
Estados Unidos, Flórida, e uma companhia pequena que cobra caríssimo por um serviço horrível, tem o monopólio da internet. Tá vendo aí? Não consigo abrir. Por isso que eu já coloquei as páginas que eu queria aqui, porque eu sabia que isso iria acontecer e para não ficar sem graça ao fazer o vídeo, né? Tá aqui, tentando abrir e não consigo. Mas eles é explicado aqui nesse artigo o seguinte, que essa coisa de mudança climática não é ciência, é uma religião. E isso incorpora o que nós vamos falar aqui mais adiante, que é a religião da nova ordem mundial, para fazer com que as pessoas se sintam culpadas culpadas do que está acontecendo no planeta, né? Que não pode usar desodorante de spray, a camada de ozônio. Ora, o único país do mundo, se não estou equivocado, que não tem a camada de ozônio por causa da sua posição geográfica, é a Nova Zelândia. É o único país do mundo. Se você gosta de usar desodorante spray, continue usando, porque você não está afetando em nada a camada de ozônio. Muito bem, vamos continuar aqui então, já que infelizmente tem esse problema. Objetivo número 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. Emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Isso quer dizer o seguinte, regular o pequeno negócio com salários mínimos impostos pelo governo. E eu estava explicando ontem, você que acompanhou o programa ontem, pôde entender que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, antigamente, há 10 anos atrás, eram abertos 400 mil pequenos negócios por ano, ou ao ano. E desde que esse governo, essa administração Obama assumiu o país, este número vem decrescendo assustadoramente, de uma forma alarmante. De 400 mil ao ano, agora temos entre 35 e 50 mil ao ano, e até este ano, no que vai deste ano, novembro, já o 11º mês do ano, 470 mil negócios foram fechados. 470 mil negócios foram fechados. Eu tenho meu negócio, a minha loja virtual, a Shopping Flórida, mas eu não dependo disso para viver. Eu trabalho, eu tenho esse negócio, mas não dependo disso para viver. Até porque não tenho vendido muito, porque eu trabalho com exportação para o Brasil e devido à alta do dólar e à inflação, tão poucas pessoas têm comprado. Eu entendo isso, mas pessoas que dependem de um negócio para viver estão sofrendo na carne essa política, né? Então, vejamos que nessa meta número 8, o governo também quer tomar conta, ou quer se apoderar do seu negócio, regularizar o seu negócio, e a pessoa terá de trabalhar conforme ou segundo o ritmo ditado pelo governo. Diz aqui, regular o pequeno negócio com salários mínimos impostos pelo governo que irão falir setores inteiros da economia. Forçar empregadores a atender à contratação de cotas de trabalhadores LGBT. Quer dizer, para cada tantos funcionários você vai ter que ter 2 ou 3 que são do grupo LGBT. É uma imposição, não é uma democracia, é uma imposição. E se a pessoa, por exemplo, é um cristão e não aceita isso, aí terá o seu negócio fechado e a pessoa será até encarcelada, considerada como inimiga do Estado. Enquanto determina níveis salariais sobre uma economia de trabalho centralmente planificada ditada pelo governo. Destrua a economia de mercado livre, que é o que está sendo feito, e negue autorizações e licenças para as empresas que não obedecem ordens do governo. Essa é a situação que nós estamos passando por aqui. Tem muitos negócios fechando aqui nos Estados Unidos, infelizmente. A meta de número 9 diz aqui, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Isso significa coloque as nações em dívida extrema com o Banco Mundial, com o FMI, que tem emprestado rios e rios de dinheiro para o Brasil, para todos os países do continente sul-americano, e vai se apossar das riquezas de cada nação, gastando dinheiro da dívida para contratar empresas americanas corruptas, para construir projetos de infraestrutura de grande escala,
que colocam nações em desenvolvimento nessa armadilha de espiral interminável de dívida. Veja As Confissões de um Assassino Econômico, que é um livro que eu recomendo, por John Perkins, para entender os detalhes de como esse esquema foi repetido inúmeras vezes ao longo das últimas décadas. Então, se você quer saber mais sobre isso e tiver condições, passe numa livraria, compre esse livro, Confissões de um Assassino Econômico, e o autor é John Perkins. E aqui está a escravização, a pobreza extrema das nações, que já está sendo planejada e posta em prática pelo FMI. E a 10ª meta que nós vimos ontem, né, nessa síntese desses 3 primeiros programas, está aqui, ó. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Em outras palavras, punir os ricos, os empresários e os inovadores. Quer dizer, não haverá progresso, desenvolvimento. O socialismo marxista é contra o progresso, é contra o desenvolvimento, é contra a inovação, confiscando quase todos os ganhos por aqueles que optam por trabalhar e atingir a excelência. A pessoa ela não poderá trabalhar a tal ponto de se tornar um milionário, isso será contra a lei. E é isso que o Sanders, candidato do Partido Democrático, se eleito for, quer implantar aqui nos Estados Unidos, né? E o Obama também tem procurado fazer isso, só que ele tem sido barrado, mas ele tem procurado desde os primeiros dias, dos primórdios do seu governo, estabelecer isso aqui no país. Redistribuir a riqueza confiscada para as massas de parasitas humanos não úteis que se alimentam de uma economia produtiva ao mesmo tempo que não contribuem para nada. Que é o MST, que vive de invadir as fazendas produtivas, terras produtivas, querem tomar conta, né? Querem se apossar daquilo que nunca lhes pertenceu. O que isso diz? A lei diz, chama isso de roubo. E o MST é o braço armado dessa facção criminosa que está governando o país. O PT, pessoal, é um partido ilegal, um partido que está contra a Constituição brasileira, que não deveria concorrer a nenhuma eleição ou a nenhum cargo público. A cúpula desse partido está na prisão e a batata do senhor Luiz Inácio Cachaça 51 Lula da Silva está esquentando, como da Búlgara também. Eles também serão presos, eu tenho certeza disso. Porque ainda que tentem afastar o juiz, o Moro, das investigações, mas ainda existem pessoas de bem no nosso país, pessoas que querem que o país saia dessa lama que o PT nos meteu. E toda essa corja, essa facção tem que estar em Carandiru. Carandiru não existe mais. Nos presídios de segurança máxima do país, ter os seus direitos de cidadãos e de políticos caçados, não podem mais entrar para a vida pública. Veja o caso do Collor, que sofreu impeachment, depois voltou como senador e está aí envolvido em outro escândalo. Então, infelizmente, nós somos um país que não temos memória. Um país em que a maioria das pessoas lê apenas 2 livros ao ano, mas sabem tudo sobre o BBB, a Fazenda, sobre o capítulo da novela. Então, por isso, brasileiros e brasileiras, estamos passando o que estamos passando também por culpa nossa, infelizmente. E esses foram os 3 programas que foram feitos, né? Tá aí uma síntese. Claro que eu falei muito mais durante o programa, mas o evangelista Alexandre pediu que eu fizesse uma síntese, né? E agora eu quero também acrescentar algumas coisas sobre notícias do dia. Por exemplo, vejam aqui nesse jornal, já mudaram? Tá aqui, ó. Tá aqui. A aerolínea russa revelou que a caída do avião pode somente ter sido causada por uma falha mecânica, ou por um impacto mecânico e não uma falha técnica ou erro do piloto, como evidências apontam para uma bomba. Então tá aqui, o avião se partiu em pleno ar, pessoal. E o ISIS, eles estão assumindo a autoria desse crime, né? Então tá aqui os escombros, os debris do avião, e eu creio que foi um ataque terrorista em represália, porque a Rússia está lá na Síria combatendo o ISIS, né?
E eu creio nisso. Tá aqui, para mim foi uma bomba. Muito bem, agora lembram-se que eu falei das pedras lá da Geórgia? Eu vou mostrar aqui. Esse é o site em inglês, RANS.com, tá aqui, ó, vou sublinhar aqui para vocês. E tá aqui, The Georgia Guidestones, que são aquelas pedras, né? Os 10 mandamentos dos Illuminatis. Aí diz aqui, eu vou traduzir, mantenha a humanidade sob 500 milhões em um balanço perpétuo com a natureza. Quer dizer, hoje nós somos quase 7 bilhões de pessoas. E o mandamento número 1 dessas pedras lá da Geórgia é manter a humanidade em 500 milhões. Quer dizer, muita gente terá que morrer, né? Aqui também o mandamento número 2 é guiar ou fiscalizar, né, a reprodução sabiamente. Quer dizer, sabe aquilo que é feito na China, que foi agora permitido que um casal chinês possa ter mais de um filho? É justamente isso. A China, por anos e anos, os casais somente poderiam ter um filho. Se tivesse mais de um, teriam que pagar altíssimas multas. Isso já estava sendo implantado na China e certamente vai ser implantado aqui também, né? Nos outros países. Unir a humanidade com uma nova linguagem de vida. Administrar paixão, fé e tradição, e todas as coisas com uma razão temperada. Número 4. Número 5. Proteger pessoas e nações com leis justas e cortes justas. Número 6. Permitir que as nações administrem internamente a solução de problemas ou disputas externas no mundo, numa corte mundial. Impedir leis PERI, como eu poderia traduzir PERI para o português? Leis favoráveis ou não favoráveis não seria a melhor palavra, né? Vamos ver aqui no Google Translator. O que seria PERI? Como eu poderia traduzir PERI? Vê? Aí não abre. Também eu coloquei mal aqui. Translate. Agora está abrindo mais rápido, né? Vamos botar aqui. Pequena. Então, seria impedir leis pequenas ou para pequenas causas e oficiais sem uso. Um balance, né, pessoal, dos direitos com o trabalho social. Premiar a verdade, a beleza e o amor, buscar harmonia com o infinito, não ser um câncer na terra, deixe espaço para a natureza, deixe espaço para a natureza. Mas isso traduzindo em miúdos está aqui, ó. Dramaticamente reduzir a população do mundo, promover o environmentalism. Deixa eu traduzir aqui, porque eu sei o que significa em inglês, mas em português para mim já é um pouco diferente. Ambientalismo, isso. Está aqui. Promover o ambientalismo, estabelecer um governo mundial, promover uma nova espiritualidade. É o que se baseia essas pedras lá da Geórgia. Para você que quer ver o site em português, eu vou me deter um pouco mais nisso aqui. Está aqui, ó, não seja um alienado.blogspot.com. Aí está aqui. Illuminatis e Pedra da Geórgia. Está aqui. A real origem dos Illuminatis. Aí vamos ler. Robert Wilson conta que em 1090, Hassan I Sabat fundou a seita ismaelita. Os ismaelitas, deixa eu procurar aqui, são descendentes de Ismael. Está aqui, ó. Descendentes de Ismael, filho de Abraão com Agar e meio-irmão de Isaac. Mais ou menos equivalente ao moderno povo árabe, especificamente com o povo da Arábia Saudita. E eles têm uma seita, o Wahhabi, que segue o Islã, uma seita dentro do próprio Islã. Então esse Hassan I Sabat, que fundou a seita ismaelita, o Wahhabi, ou Waxissinos, a origem da palavra assassinos vem daí. Eles usavam o haxixe, derivado da planta cannabis, quer dizer, da maconha,
O culto aterrorizou o mundo muçulmano até os mongóis de Gengis Khan imporem a lei e a ordem na zona. Encurralados no seu refúgio nas montanhas, os achichinos, caindo de drogados, não conseguiram oferecer resistência aos saudáveis guerreiros mongóis, mas os cabecilhas do grupo fugiram para o ocidente. Os Illuminatis buscam a imortalidade espiritual através de práticas de magia negra, incluindo sacrifícios humanos. Tem muita gente que diz que aquele ator do Fast and the Furious ele foi um sacrifício dos Illuminatis e outros mais também, como aquele comediante, eu esqueci o nome dele, que também morreu, né? Foi um sacrifício dedicado aos Illuminatis, a Whitney Houston, Michael Jackson, todos esses foram sacrificados pelo Illuminatis. Mais tarde, em 1776, foi Adam Weishaupt, que era um alemão nazista, um estudante do ocultismo, que renovou essa ordem Illuminati. Ele estudou os ensinamentos com C aqui é dose, né? Os ensinamentos de Hassan I Sabat. Cultivou também marihuana, que é a maconha, né? No quintal, através de alguns estudos e da marihuana também, ou maconha, conseguiu a iluminação, reparem que pus aspas, fundando a ordem, os antigos sábios iluminados da Baviera, Alemanha, no 1º de maio de 1776. O que se celebra aí no 1º de maio no Brasil? Dia dos Trabalhadores. Aqui na América, o Dia dos Trabalhadores se celebra em setembro. Então vejam que essa é uma data ocultista, né? Curiosamente, o 1º de maio é o dia escolhido para celebrar o Dia do Trabalhador. Por que será? Louis Blanc, na sua obra Histoire de la Révolution Française, qualifica Adam Weishaupt como o mais profundo conspirador. Robert diz ainda que a famosa Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Teosofia, também nascida na Alemanha, era feiticeira e aliada dos Illuminatis, então, portanto, nazista também. Robert Wilson diz que tanto a bandeira dos Estados Unidos como a pirâmide Illuminati tem 13 divisões horizontais, e o 13 é também um código tradicional da maconha, sendo ainda usado nesse sentido pelos Howling Angels, entre outros. Aí tá aqui, bem, eu fui verificar se bate certo, veja as imagens abaixo, mas por causa da minha internet não carregou a imagem, né? Infelizmente. Esse símbolo é tão real que podem vê-lo nas notas de $1, símbolo introduzido por Franklin Roosevelt em 1933. Roosevelt foi presidente dos Estados Unidos, um dos 13 presidentes que eram maçons, isso é verdade. Uma das teorias aponta que a utilização destes símbolos ocultos no dinheiro serve para a fantasmagoria do monopólio que o Estado detém sobre a energia psíquica. O símbolo condicionado, dinheiro-símbolo, controlaria totalmente o nosso bem-estar mental, uma coisa que temos que admitir. O dinheiro afeta-nos psiquicamente quando estamos sem dinheiro. Começamos a ficar deprimidos. Como pagar as contas? Será que chegará ao final do mês, etc, etc. O cidadão capitalista aprende neurologicamente que o dinheiro equivale à segurança e falta de dinheiro à insegurança. Também é uma realidade. E nenhuma das fotos carregou, né? Por cima da pirâmide consta a frase em latim Anuit Coeptis. Ele tem favorecido os nossos empreendimentos. Ele, provavelmente Lúcifer, que é verdade. O arquiteto, o olho que tudo vê. O olho significaria também uma alegoria à capacidade deles estarem simultaneamente em todo lado. Por exemplo, com sistemas de escuta, sistema Ekelon, etc. Isso é que o governo tem feito aqui, pessoal. Então vejam que uma coisa match, ou bate com a outra, como o americano gosta de dizer, connecting the dots, conectando os pontos, né? Eu fiz um vídeo já mostrando como você pode evitar ser hackeado ou espionado pelo governo. Tem a segunda parte desse vídeo que eu ainda vou produzir. E vamos em frente. Diz aqui. Abaixo da pirâmide pode ler-se Novus Ordo Seclorum, a nova ordem dos séculos, ou seja, a nova ordem mundial. Isso também é verdade. A pirâmide dividida em duas. Ela constitui-se de 72 blocos de pedra. Alguns dizem que seriam os 72 degraus da escada de Jacó.
estando assim relacionados com o judaísmo e a tradição cabalística. Por outro lado, a pirâmide não está terminada, o que poderia interpretar-se como uma chamada de atenção para o futuro. A ave fênix foi a figura alada impressa nos primeiros dólares, mas em 1841 foi substituída pela águia, um símbolo solar egípcio. Acima dela estão 13 estrelas, correspondentes aos 13 estados de então. Essas estrelas, com as suas 5 pontas, são um símbolo maçônico. Ela tem 9 plumas na cauda, correspondendo aos graus do ritual maçônico de York. O que eu não concordo, porque na maçonaria escocesa são 32 graus. Na maçonaria de York são 33. Então, aqui ele diz, né, as asas exibem respectivamente 32 e 32 penas, aludindo assim os graus do rito escocês. O escocês são 32 graus e o americano 33. Então aqui está um pouco de contradição. E estrelas de 5 pontas não significa um símbolo maçônico, porque vejam a estrela da bandeira de Israel, que é a estrela de Davi, né? Então, por isso que a gente tem que ler e procurar entender para separar o que é bom e daquilo que não convém. Na pata esquerda segura 13 flechas indicando ação e transmutação. Isso não saberia dizer. No bico ela segura um pergaminho, no qual em latim se lê et pluribus unum, uma alusão à necessidade de integrar e agrupar os membros das antigas colônias que agora constituíam uma só nação, fazer todas as nações uma só. No caso, isso aqui foi aplicado exclusivamente para os Estados Unidos. Pode ser que peguem esse motto ou mojo do latim e apliquem para o mundo, né? No livro dos Illuminatis, Robert Wilson, ele diz que 0,5% da população detém 70% da riqueza, deixando os outros 99,5% da população competindo violentamente pelo restante, 30% da riqueza, o que não é realidade. Os Illuminatis escrevem a história muito antes dela acontecer. Uma das evidências é um jogo RPG, Role Playing Game, jogo de interpretar, criado por Steve Jackson e lançado em 1995. Este jogo, INWO, Illuminati New World Order, Illuminati, a nova ordem mundial, inclui 9 cartas que descrevem fatos que acontecem na história, eventos envolvendo bioterrorismo, desastres e anarquia. Isso é a realidade. As seguintes informações são do livro René Chandel, Os Illuminati e a Grande Conspiração Mundial. Muito bem. Vamos pular isso aqui, vamos aqui. Adam Weishaupt, fundador da Ordem dos Iluminados da Baviera, tinha 5 objetivos essenciais. Irei resumir os mais importantes. Está aqui. Primeiro, fim dos governos. Erradicar e abolir as monarquias ou outra forma de governo que não se ajustasse aos seus preceitos. Para isso, os membros da seita, valendo-se do seu poder econômico, social e político, teriam a missão de originar os conflitos que fossem necessários. Só havia lugar para um governo, o deles. Isso é verdadeiro, fato. Fim das propriedades, que está na Agenda 2030 da ONU, né? O objetivo consistia em conseguir que o poder econômico residisse nos membros da Irmandade e nas redes que esta gerou. A propriedade privada e os direitos sucessórios correspondiam, portanto, a um perigo. Os Illuminatis encarregar-se-iam de ocupar os postos de controle de onde seria manobrado o poder econômico. Muito bem. Fim do conceito de nação. Era preciso erradicar a multiplicidade de nacionalidades. Era melhor um grande império, uma grande pátria, do que muitas difíceis de controlar. Eliminar-se o conceito de patriotismo e nacionalismo. O objetivo era encontrar uma nova ordem mundial. Fato. Fim da família. Os Illuminatis não acreditavam no matrimônio, por isso a agenda LGBT. Nem no conceito cristão de família, nem nos sistemas educativos. Por isso invadiram a mídia, as escolas públicas, particulares e universidades. O objetivo era falar de famílias livres, nas quais o amor ou o desejo de união entre duas pessoas devia prevalecer sobre o vínculo sacramental marcado pela igreja, casamento entre pessoas do mesmo sexo,
ou sem casar, morar junto, né? Ou ficar. A educação deveria ficar reservada a sistemas comunitários em que os educadores tivessem sido previamente formados por membros da Ordem Illuminati. Então, professor de cursinho, pré-vestibular, professor de universidade, socialista marxista, olha quem você está servindo. Mãe, pai, olha de quem o seu filho querido, amado, sua filha está aprendendo. Aí está. Fim das religiões. As crenças religiosas e espirituais eram consideradas como uma forma de distração, ao mesmo tempo que um perigoso elo com o poder inimigo, quer dizer, o poder de Deus. Erradicar as religiões significava conseguir que apenas as ideias da sociedade secreta podiam servir de esperança e consolo na vida. Então vejam que, amigos, é difícil de refutar que não seja verdade porque estamos vivendo isso. Mais uma palhinha, o futuro. O terceiro grande conflito que envolverá todas as culturas do mundo foi programado através de uma carta, 15 de agosto de 1871, por 2 membros da Sociedade Secreta dos Illuminatis, hoje guardada no Museu Britânico de Londres, portanto é real. Não é a única das muitas que se cruzaram. Albert Pike, que foi quem criou a Igreja de Satanás, ou melhor, o livro dos Illuminatis também, e Giuseppe Mazzini eram membros importantes dos Illuminatis, que mantinham uma correspondência regular através da qual conspiravam. Albert Pike, autor da carta em questão, era também um maçom, também foi fundador da seita Ku Klux Klan, que odeia a raça negra. Giuseppe esteve ligado à sociedade secreta dos Carbonários. Muito bem. Vamos ver agora aqui as pedras guia da Geórgia. As pedras guias da Geórgia, Georgia Guidestones, formam um monumento em granito localizado no condado de Elbert, Geórgia, Estados Unidos. Um outro artigo, pessoal, diz que Geórgia é uma das repúblicas soviéticas, né? E aqui diz Geórgia, Estados Unidos. Eu vou procurar saber. Mas o fato é que neles estão gravados 10 frases em 8 línguas modernas: inglês, espanhol, swahili, hindu, hebreu, árabe, chinês e russo. E uma pequena mensagem no topo escrita em 4 antigas línguas: babilônio, sânscrito, grego e hieróglifos egípcios. Muito bem. Vamos lá. Nele está escrito, número 1, como já vimos, né? Manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Número 2, controlar a reprodução sabiamente, aperfeiçoando as condições físicas e a diversidade. Número 3, unir a humanidade com um novo idioma vigente. Número 4, controlar a paixão, fé, tradição em todas as coisas com razão moderada. Número 5, proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Número 6, permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Número 7, evitar leis insignificantes e governantes desnecessários. Número 8, equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Número 9, valorizar a verdade, beleza e amor, procurando harmonia com o infinito. E número 10, não ser um câncer sobre a terra, deixar espaço para a natureza. Está aqui. O primeiro mandamento da pedra aqui é manter a humanidade abaixo de 500 milhões. A atual população mundial é de cerca de 6,6, 6,8 bilhões de pessoas. Então, essa pedra pede pela extinção de cerca de 6,1 bilhões de pessoas. 92,42% da população mundial não deveria estar viva nesse momento. Por isso, as vacinas, os alimentos geneticamente modificados, o controle sobre rios, mares e oceanos, e por aí vai. Que tipo de planos os autores tiveram para chegar a esse número irracional? Está aqui. Desde o começo você percebe algum tipo de desprezo para com a vida humana. Note que em 1978, quando foram erguidas as pedras, a população mundial já estava na casa de 4,3 bilhões de pessoas. E aqui há uma explicação, né, das pedras, mas eu queria deixar esse comentário. Tem muita gente tentando entrar em contato comigo, perdão por isso, pessoal,
Perdão pelo barulho, perdão pela toda hora o meu computador ficar dando a hora, pelos latidos do Buddy e pela chamada da minha esposa, mas o que eu queria deixar para vocês é que abram os seus olhos, tá bom? Abram os seus olhos, porque o fim está próximo e como o próprio Senhor Jesus disse, respondendo aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 4, ele disse: tende cuidado para que ninguém vos engane. Nós estamos vivendo a era ou época do engano. Eu quero deixar um vídeo antes de terminar. Está aqui na minha página do Facebook. Deixa eu postar aqui para vocês. Esse aqui. Eles armaram esse pessoal bem armado. Deixa eu colocar aqui. Preste atenção nesse vídeo, pessoal. Aqui quem está falando é Luiz Antônio, do acampamento Patriota, da intervenção militar. Estou fazendo um clamor para nossas Forças Armadas e explicar um pouco da situação que o país está vivendo. É o seguinte, há um mês e meio atrás, como todo mundo sabe, a nossa presidenta, né, como se chama, ela vendeu o pré-sal para a China. 51% do pré-sal brasileiro é da China. Recebeu 600 bilhões de dólares à vista. E achou pouco, vendeu a Amazônia para a Rússia, para eles explorarem os minerais que tiver na Amazonas por 30 anos, tanto pré-sal 30 anos, como Amazônia 30 anos, Rússia e China. Então, é o seguinte, ou a gente dá um basta nesses absurdos que está acontecendo em nosso país, ou caso contrário, a gente vai ser aniquilado por essas forças poderosas que é China e Rússia, e estando aliada por 6 países aqui da América do Sul, como a Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, Chile e Argentina. E eles armaram esse pessoal bem armado, trouxeram 380 tanques de guerra. Esqueceu de falar do Uruguai. Para pressionar os aliados, que são os americanos, e os aliados que tem outros países, inclusive o Japão é o aliado número 1 do americano. Então, bem, além de 7% que ela tem a favor dela, né, porque 93% já não aprova esse governo, então é um exército perigoso. Trouxeram os haitianos, angolanos e nigerianos. Nenhum desses homens trouxeram família, só rapazes jovens. Então quer dizer que é um exército. Ela agora está distribuindo 30 mil para cada estado, desses mais novos que chegaram. E os outros já estão espalhados, já faz mais de 5 ou 6 anos que estão dentro do Brasil. Então, gente, vocês acordem. São vários exércitos. China e Rússia estão dentro do país. Muito bem. E aqui na foto, deixa eu colocar novamente em full screen. Deixa eu voltar. Pessoal, aqui quem está falando é Luiz. Aqui, ó. Esse aqui é o Putin, Vladimir Putin, da Rússia. Esse aqui é o da Índia, não sei o nome. A búlgara, o presidente da China, né? E o presidente da África do Sul. Eles formam o BRICS, que é o bloco que o Brasil está fazendo parte. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que deu para fazer uma síntese da Agenda 2030, a agenda da escravidão da ONU para as nações, e também coloquei um material extra, né, sobre isso. Agora que apareceu aqui, ó, as origens satânicas por trás do Halloween. Por isso que eu não celebro Halloween. Aqui. Halloween é o Natal satanista. Mas a reportagem que eu queria mostrar, falando sobre a mudança climática, né, climate change, não é uma ciência, mas sim uma religião, já foi mostrada. Então, pessoal, esse é o vídeo que eu queria fazer e mostrar a vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, desculpe por todo o barulho no background, né, os latidos do Buddy, o telefone, o computador anunciando a hora. E eu quero anunciar que mais tarde vamos estar participando de uma live, tá bom? Perdão, tá bom? Vamos estar participando de uma live onde eu estarei respondendo a perguntas
dentro do chat. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe a todos, um grande abraço para o evangelista Alexandre Bernardes e, por favor, não deixe de ajudar o seu programa na Rádio Musical FM 105.7. Um grande abraço, tchau!